Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre sintagma verbal. Então, na aula anterior, nós vimos como se constitui o sintagma verbal, que é preenchido pelo verbo que a gramática tradicional diz que é o significativo, ou seja, um predicado verbal. E agora nós vamos ver o caso dos sintagmas nominais, cujo núcleo é o verbo copula, ou seja, o predicado nominal, segundo a gramática tradicional. Temos aqui exemplo: esta aula está bacana. Nós temos está, verbo de ligação, verbo copula, e um sintagma adjetival, bacana. Então, na árvore sintagmática, nós temos que a oração à esquerda se constitui pelo sintagma nominal, com determinante esta, pronome adjetivo, e o núcleo aula, nome. E à direita, o sintagma verbal, constituído pelo verbo cópula, está, e o sintagma adjetival, constituído pelo adjetivo bacana. Outro exemplo, bem verdadeiro: sintaxe é uma lindeza, como a língua portuguesa. Então, nós temos o verbo de ligação, verbo cópula, mais um sintagma nominal, uma lindeza. Então, na árvore sintagmática, temos que à esquerda nós temos o sintagma nominal, constituído apenas pelo núcleo, nome, sintaxe, e à direita um sintagma verbal, constituído pelo núcleo, verbo cópula, mais um sintagma nominal, que é preenchido por um determinante, uma, e o núcleo, lindeza. Outro exemplo: esta aula é para você. É para você, nós temos então o verbo cópula, para você, um sintagma preposicional. Na árvore sintagmática, nós temos a mesma característica à esquerda do exemplo anterior, sintagma nominal preenchido por um determinante mais um núcleo, e à direita o sintagma verbal preenchido pelo verbo cópula mais um sintagma preposicional iniciado pela preposição para e mais um sintagma nominal preenchido apenas pelo núcleo, um pronome. As autoras observam que não raro aparecem ainda dentro do sintagma verbal elementos modificadores do verbo, quer intransitivo, quer transitivo, que ora intensificam o processo verbal, que são os intensificadores, ora acrescentam circunstâncias de tempo, lugar, modo, etc., que as autoras chamam de sintagma preposicional adjunto. Vamos ver alguns exemplos. Meus alunos estudam muito. Então, nós temos aqui o sintagma verbal constituído por um verbo intransitivo, mais um intensificador, muito. Outro exemplo: a professora acordou cedo para fazer esta aula. Sintagma verbal, acordou cedo. Temos o verbo intransitivo, que não pede complemento, e o sintagma preposicional, que apresenta aí uma circunstância de tempo, que na gramática tradicional nós chamaríamos de adjunto adverbial de tempo. Outro exemplo: essa aula chegará longe, vai chegar em Angola. Verbo intransitivo, chegará longe, então o sintagma preposicional que indica lugar. Mais um exemplo: eu gravei esta aula muito alegremente. E temos então o sintagma verbal um pouquinho mais complexo, constituído pelo verbo intransitivo, por um sintagma nominal, por um intensificador muito e por um sintagma preposicionado que indica modo, alegremente. Então, bora lá fazer uma síntese. O sintagma verbal pode ser constituído por um verbo intransitivo, com ou sem um intensificador e um sintagma preposicional adjunto, ou por um verbo transitivo, com ou sem intensificador, mais um sintagma nominal ou um sintagma preposicional complemento, ou um sintagma nominal mais um sintagma preposicional complemento, ou por um sintagma preposicional complemento mais outro sintagma preposicional complemento. E esses sintagmas podem ser acompanhados ou não de um sintagma preposicional adjunto. Por fim, temos que o sintagma verbal pode ser constituído pelo verbo cópula, seguido de um sintagma adjetival, ou um sintagma nominal, ou um sintagma preposicionado. Fazendo um paralelo, então, com a gramática tradicional, nós temos que o sintagma verbal ele vai sempre ocupar a mesma função na oração. Ele vai ser sempre o predicado, seja nominal ou seja verbal, ou verbo nominal. Lembrando também que para a gramática tradicional nós nem temos oração se nós não tivermos o verbo. Ou seja, o sintagma verbal é essencial para o estudo da sintaxe a partir da perspectiva da gramática tradicional. E hoje, então, nós demos continuidade à abordagem do conteúdo sintagma verbal.
Se você gostou, dê seu joinha, comente, compartilhe. Um abraço e até a próxima!